Pessoal, exercício 109 na página 70, tá? Esse aqui já traz a ideia de função do segundo grau. Então, são muitas informações e eu vou tentar ir bem devagar. Então, se por acaso eu estender um pouquinho, ficar um pouquinho longo esse vídeo, vocês entendam que é porque eu estou indo passo a passo e discutindo algumas situações com você, para não ser apenas uma resolução mecânica aqui, né? Decoreba a gente interpretar o problema, até porque são muitas informações. E como é característica do Enem, ele contextualiza, ele joga dentro de um contexto. E a gente normalmente, na escola, a gente está acostumado a resolver exercícios mais objetivos, né, para desenvolvimento de habilidades. E então, quando aparece dentro de um contexto assim, às vezes a gente acaba tendo uma certa dificuldade. Então, olha só. Tampinhas em garrafas e latas são vetadas pela Rio 2016. Rio 2016 foi a Olimpíada, né? Medida anti-violência nos Jogos Olímpicos foi tomada pelo comitê. Então, as tampinhas em garrafas e latas são vetadas. Você tinha que tirar a tampinha, né? Olha a situação aqui, um pouco discutível aqui a forma de lançamento, mas foi a decisão do comitê, né? Eu vejo que é uma matéria da Folha de São Paulo, de 11 de agosto de 2016. Garrafa d'água na cabeça. Como uma embalagem de água mineral pode atingir a quadra? Veja que sem tampa, ele está dizendo que precisa ser jogada por baixo para não molhar quem arremessa. Força aplicada é menor. Você pega por baixo da física ali, a sua força aplicada é menor do que você pegar ela por cima. Bom, com tampa pode ser jogada por cima e com mais força. Sem tampa, ela viajou menos e chegou vazia. Com tampa, chegou mais longe e cheia, né? Bom, vamos ver o lançamento aqui. Também tem a questão do peso, né? Se ela chega vazia, então ela chega 50 vezes menor o seu peso ali, né? A massa dessa garrafa aqui, porque ela chega vazia, né? Sem tampa, do que se ela chegasse cheia. Então vamos ver o lançamento aqui. Ele fez algumas projeções e já veja que tem um desenho de uma parábola aqui, né? E aí vai trazer para nós a função do segundo grau. Então, sem tampa, o lançamento dele fez esse movimento aqui. E percorreu, eu não enxerguei nada ali, mas aqui deu 15 metros. 15 metros. Com a tampa, ela veio mais longe e percorreu ali 20 metros. Ok, então já temos duas parábolas ali. Pergunta ali, né? Considerando o lançamento como a origem do sistema, então isso aqui é importante. Origem do sistema. Origem é o ponto zero. Zero, né? Nosso sistema cartesiano. A origem, x e y. A origem é o ponto 0 e 0. 0 para o x, 0 para o y. Ok, então como origem do sistema cartesiano, plano vertical, e que as garrafas atingem 7,5 metros. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar pelo Jamboard. Eu tenho aqui 15 metros, né? E aqui 20. A altura, 7,5 metros, sempre a mesma. A altura da minha parábola, ok. Nas duas situações, as funções que podem representar as trajetórias das garrafas com e sem tampa. Então, eu tenho dois cálculos aqui, duas equações diferentes, com e sem tampa. Ok, eu vou precisar usar a segunda tela, né? Vamos começar com tampa. Com tampa. Eu tenho aqui o meu seguinte gráfico, né? Mais ou menos aqui para a gente ter uma noção. Meu eixo X, meu eixo Y, minha parábola sai de 0, vai até 20. Então, eu tenho aqui o valor das duas raízes, ó.
E aqui 7,5. Deixa eu tirar aqui. Espera aí, volta ali. 7,5 a minha altura. O meu ponto aqui, no eixo Y, 7,5. Ok. Aqui eu tenho ponto 0. E aqui 20. Então eu já consigo definir aqui 3 pares ordenados. 0 e 0, que são raízes, quando x é igual a 0, y é 0. Outro par ordenado. Quando x é igual a 20, meu y também vale 0. Então, 2 raízes da minha equação do segundo grau. E eu tenho um terceiro ponto, onde o meu y vale 7,5. Por que o meu y vale 7,5? Porque é a altura da minha parábola, né? O y do vértice. E o x do vértice, gente, x e y do vértice, né? O y já foi informado, o x é a média entre as duas raízes. 20 mais 0 dividido por 2 dá 10. Então, eu tenho meu ponto 10 aqui como sendo o x do vértice, tá? Então, meu x do vértice aqui é 10 e a imagem 7,5. Ok, com esses 3 pontos aqui, eu vou ter que definir a minha função do segundo grau. Eu tenho a forma fatorada da função do segundo grau, que eu levo em consideração as raízes. Vocês lembram disso? Olha, eu tenho aqui meu coeficiente A, que multiplica o valor de x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. É a forma fatorada da equação do segundo grau, tá bom? Forma fatorada ali. Eu tenho o coeficiente A, lembrando que a equação do segundo grau é ax² mais bx mais c igual a 0, né? Mas a sua forma fatorada é esse coeficiente A multiplicado por x menos x1 e x menos x2. Eu não vou explicar o porquê, que vocês devem ter visto no passado, e o vídeo vai ficar muito longo aqui também. Mas se alguém tiver curiosidade depois, eu explico o porquê que a forma fatorada é isso. Mas lembrem-se que é sempre a relação com as duas raízes da equação do segundo grau. E eu tenho as duas raízes, né? Eu tenho que a primeira raiz é 0, então eu tenho x menos 0, o valor de y é 0, né? E a minha segunda raiz é 20. Essa aqui é a minha forma fatorada inicialmente, eu vou melhorar ela, né? Eu tenho o meu valor de A vezes x, eu vou tirar ele da raiz dentro do parênteses, né? X menos 0 é x mesmo. Então, A que multiplica x, que multiplica x menos 20. Ok? E agora, eu preciso achar o valor de A. Preciso achar o valor de A. Que é a única coisa que falta, né? Eu vou usar esse terceiro ponto aqui, o 10 e o 7,5. Então, quando x vale 10, o meu y, a minha imagem, vai ser 7,5. Então, o meu valor de A vezes o valor de x, que é 10, que multiplica o valor de x, que é 10, menos 20, vai ser igual à imagem 7,5. Então, veja, estou pegando esse terceiro ponto, eu usei os dois aqui que são raízes, para eu já começar a fatorar a minha função do segundo grau. Falta eu achar o valor de A, e aí eu uso esse terceiro ponto. No lugar de x eu uso o valor de 10, e a imagem é y, né? Tudo isso aqui é igual a y, né? Lembra lá da função do segundo grau? A imagem é y. Igual a y, então igual a 7,5. 10A, que multiplica menos 10, é igual a 7,5.
Ok, vou deixar para vocês terminarem esse cálculo aí, mas ele vai resultar em menos 3 sobre 40. A igual a menos 3 40avos, né? Ali é uma equaçãozinha do primeiro grau, você vai isolando o valor de A e vai chegar em menos 3 40avos. Ótimo. Então, essa minha funçãozinha, f de x, com tampa, é do tipo menos 3 40avos. É isso aqui, né? Que multiplica x ao quadrado, x vezes x, então no lugar de A eu pus menos 3 40avos. X vezes x dá x ao quadrado, e aqui menos 3. Deixa eu puxar para outra tela, que eu acho que fica mais fácil da gente visualizar isso aqui para eu mostrar as contas certinho para vocês aqui. Vou puxar para outra tela. Deixa eu apagar isso aqui, que eu acho que não precisa de tanto. Mas, né, dar uma despoluída, só para mostrar esse cálculo para vocês aqui, para facilitar a visualização. A minha função, ela é do tipo AX, que multiplica x menos 20, igual a zero, né? Para ficar uma função do segundo grau. Observe que eu achei que o A vale menos 3 40avos, e quando eu olho para minhas alternativas, está aparecendo x ao quadrado ali e tal, então eu vou ter que dar uma manipulada aqui, né? Porque senão eu poderia escrever simplesmente isso aqui, ó. O A vale menos 3 sobre 40 vezes x menos 20, igual a zero. Não aparece essa opção ali, né, nas minhas alternativas. Então, o que eu posso fazer aqui? Menos 3 40avos. Jogo esse x aqui para dentro, ó. X ao quadrado menos 20x igual a zero. Eu acho que essa opção até tem. Deixa eu ver, né? Igual a y ali, né? O a zero seria uma equação do segundo grau para eu achar a raiz. Eu não preciso da raiz. Vou jogar igual a y aqui. Acho que até tem. No item D aparece menos 3 40avos, x ao quadrado menos 20x. Deixa eu ver se tem outra ali. Tem. Aqui no item E também. Então eu já fiquei entre D e E. Não é isso? Já fiquei entre D e E. Falta eu achar, então, a equação sem tampa. Porque essa aqui é a equação com tampa. Equação com tampa. Eu vou jogar aqui para outra tela. Na minha equação com tampa, eu tenho meu plano cartesiano. O meu lançamento surgiu da origem, 0, 0. Lançou, sem tampa, 15 metros. Ela também subiu 7,5 metros, então o meu y do vértice, 7,5. O meu x do vértice é a média, 15 mais 0 dá 15, dividido por 2, também 7,5. Então, eu já tenho os pares ordenados, né? 0, 0. Tenho o 15 e o 0. São as duas raízes, né? 0 e 15. E tem outro par ordenado, 7,5 e 7,5. Então, quando o x vale 7,5, o y vale 7,5 também. Ok, a minha função fatorada, minha equação é do tipo A, x menos x1, que multiplica x menos x2, igual a y, né? Que é a minha funçãozinha. O A eu ainda vou ter que descobrir, mas eu sei que eu tenho x menos 0, que é a minha primeira raiz, x menos x2 é a minha segunda raiz, né?
vale 15, igual a y. AX, que x menos 0 é x mesmo, que multiplica x menos 15, igual a y. Aqui eu já tenho a minha forma fatorada. Falta eu achar o valor de A. Meu A, então, que eu vou descobrir, vai multiplicar o x que eu vou usar desse segundo ponto aqui. X vale 7,5. Que multiplica 7,5 no valor de x menos 15. Igual a y. 7,5A, que multiplica menos 7,5, né? 7,5 menos 15, menos 7,5. Igual a y. Igual a y não. Aqui agora eu já consigo trocar, né? Ele vale 7,5 também. Quando x vale 7,5, o meu y também vale 7,5. Eu tenho a equaçãozinha do primeiro grau, só tenho que achar o valor de A. Aqui dá para eu fazer 7,5 vezes A, vou deixar ele aqui, 7,5A igual a 7,5 e aquele outro passa para cá dividindo, menos 7,5. Vou puxar aqui para cima, 7,5A é igual a menos 1. 7,5 dividido por menos 7,5, menos 1. A igual a menos 1 dividido por 7,5. Vou eliminar essa vírgula, multiplico por 10 em cima e 10 embaixo. Eu fico com A igual a menos 10 sobre 75. Se eu simplificar, por 5 em cima e embaixo, eu fico com menos 2 sobre 15. Pronto, achei o valor de A. Tá bom? Então agora eu pego aquela funçãozinha que estava fatorada ali e achei o valor de A e coloco. Eu tinha isso aqui, né? AX que multiplica x menos 15 igual a y. Então no lugar de A eu ponho menos 2 quinzeavos, que multiplica x menos 15 igual a y. Ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, menos 2 quinzeavos, esse x multiplica aqui dentro, x ao quadrado menos 15x, igual a y. Tá? Se você continuar aplicando o chuveirinho, você vai cair aqui naquela forma reduzida, né, que a gente já conhece da equação do segundo grau. É que as alternativas pediram esse formato fatorado aqui, tá? A nossa equação fatorada. E aí eu fiquei com a minha alternativa, menos 2 quinzeavos, x quadrado menos 15x. É a minha alternativa D, né? Menos 2 quinzeavos, que multiplica x ao quadrado, menos 15x. E com tampa, eu tinha menos 3 quarentaavos, x quadrado, menos 20x. Tá? Então, com tampa, eu tenho ali a sua função do segundo grau, e sem tampa eu tenho a segunda ali, função do segundo grau. Com calma, a ideia do problema, são muitos cálculos, mas a ideia do problema é simples. Você faz o gráfico e localiza os 3 pontos que você consegue tirar dali, né? As duas raízes, que é a origem 0 e 0, e com tampa você tem o ponto 20 no eixo X e o 0 como imagem, então outro par ordenado, e o terceiro ponto é o X e Y do vértice. Com tampa eu tenho 10 para o X e 7,5 para o Y. Aí precisaria lembrar a forma fatorada da função do segundo grau, né? Que é o A que multiplica o x menos x1 e o x menos x2. Substituo os valores das raízes e chego ali numa forma fatorada. Que foi no primeiro caso aqui, o AX que multiplica x menos 20 igual a y, né? Aí eu pego aquele terceiro ponto, que era o x e y do vértice,
e substituo aquele valor de x e aquele valor de y do vértice para poder encontrar o valor do coeficiente A. Depois que eu achei o valor do coeficiente A, acabou o meu problema, né? Eu substituo o valor de A na minha função ali, na minha expressãozinha, e tenho ali os seus valores chegando na situação 1 com tampa e na situação 2 sem tampa. Tá bom? Então, com calma, voltem o vídeo, dê um pause, tá? E qualquer dúvida, vocês mandem para mim aí.